Agora foi. Então, vamos lá, graça e paz a todos. Hoje, na aula de hoje, a gente vai retomar um método que eu usei já bastante em aulas anteriores, que é um método de estudo do livro como um todo. Então, a ideia hoje é a gente pegar o conjunto da obra. Tá? Então, diferente do nosso estudo de João, que a gente foi pegando capítulo por capítulo, verso por verso, a gente foi lendo trechos longos de João, na aula de hoje a gente vai estudar a carta aos Romanos. E essa carta ela é interessante porque ela tem uma frase que eu repito todas as vezes, dessa vez eu vou repetir mais uma, né? É um dos meus livros favoritos da Bíblia. Gosto muito da carta aos Romanos, acho muito legal, né? E o motivo principal pelo qual eu gosto da carta aos Romanos é que ela é uma carta escrita para gente que não tinha tradição judaica. Então, as pessoas para quem Paulo escreveu naquela carta, elas não tinham necessariamente aquela tradição, o conhecimento da cultura judaica, e não tinha aquele background que, por exemplo, sei lá, a carta aos Hebreus. Ela já vai direto na veia, ela já vai direto em algumas questões. Ela não trata de algumas questões, ou não detalha algumas questões que já são conhecidas do judeu. Na carta aos Romanos, não. Na carta aos Romanos, Paulo começa explicando completamente o plano de Deus. Então, ele começa desde o pecado, a necessidade da redenção, a necessidade da salvação, como é que isso funciona, como é que você é salvo, como é que você é justificado, depois disso, como é que você é glorificado, depois disso, como é que você é santificado, depois disso, como é que. Enfim, ele vai explicando o processo da salvação, o plano de Deus para a salvação, completamente. Ele vai de ponta a ponta, né? Então ele começa desde o do pecado, explicando por que pecou, o que é o pecado, como é que funciona, passando por todos os processos até você chegar, né, na esperança da redenção, na esperança não da redenção, desculpa, mas na esperança de uma glória futura, na esperança do céu, né, que é posterior até a salvação. Então, eu preparei para a aula de hoje alguns slides que eu gostaria de mostrar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com todo mundo. Um instantinho. Cadê o share screen? Aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, vamos lá. Então, carta aos Romanos. Cadê meu mouse? Pronto. Então, nessa carta, Paulo busca dar uma resposta a essa pergunta. Então, ele busca responder: como é que pode o homem ser justificado com Deus? É, como é que o homem pode? Como é que eu consigo ser justificado? E nesse caso, justificado, ele explica detalhadamente na carta o que significa. A gente vai ver na aula de hoje também o que significa. Mas antes eu queria dar uns 3 passos atrás e mostrar para vocês um resumo geral da carta. Tá? Então, qual que é o tema principal da carta? O tema é a justificação pela fé. Então aqui já é um spoiler lá da frente para responder aquela pergunta. Né? Então, como é que eu posso ser justificado? Pela fé. E aí Paulo vem elaborando essa teoria, ele faz isso, eu gosto muito dos textos de Paulo, porque ele faz isso de uma forma lógica, organizada, racional. Então ele usa toda digamos, os conceitos espirituais, ele coloca de uma forma muito clara e muito lógica, até do ponto de vista humano, se você for analisar a retórica dele, a lógica, a estruturação do texto, então ele segue uma estruturação que eu acho muito legal. Então ele usa esse conhecimento e naturalmente o Espírito Santo caminha com ele, né, durante todo o processo da escrita da carta, mas ele faz isso de uma forma muito lógica, eu acho que ele faz isso de uma forma muito legal. Né? E normalmente os textos de Paulo são assim. Então a gente deve ver esse tipo de característica em todas as cartas, a gente vai estudar as próximas nas próximas aulas, mas a carta aos Romanos é uma que tem isso muito claro. Só que, sendo assim, ele também não é um texto fácil de ser lido. Se você pegar a carta aos Romanos e sentar para ler e falar, não, hoje eu vou ler Romanos, dá para fazer isso rapidamente, meia hora, 40 minutos, quem tiver um pouco mais de calma, em uma hora, são só 16 capítulos, dá para ler rapidinho a carta inteira, mas você não leva só uma hora para ler a carta inteira. Se você lê linearmente, é uma hora. Mas
como ela apresenta conceitos complexos, ela apresenta uma realidade um pouco mais complexa, uma realidade espiritual, que não é assim tão simples e tão óbvia. Às vezes a gente lê um pedacinho, volta, lê de novo para poder entender, porque ele começa a falar, se você é isso, então isso, então isso, então isso. Então ele faz uma estruturação lógica que às vezes acaba sendo um pouco complicada. Tá? Então eu decidi nessa aula, em vez de a gente pegar e fazer uma leitura linear da carta aos Romanos, fazer um resumo. Obviamente a gente vai ler alguns textos da carta, né? E só antes de chegar no texto, essa carta ela também é conhecida como a Catedral da Doutrina Cristã. Então a gente consegue achar na carta aos Romanos a doutrina completa do cristianismo. Né? Desde o pecado, todo homem caiu, todo homem precisa da glória de Deus, até a justificação, né? Como é que você faz essa justificação, como é que funciona esse processo da justificação pela fé. Ele mostra também que judeus e gentios são iguais, então assim não existe distinção entre judeu e gentio para Deus, não tem acepção de pessoas, para Deus todos são iguais, homens, mulheres, branco, preto, não tem acepção de pessoa. Né? Não faz diferença. Para Deus todos são iguais e todos precisam da glória de Deus e todos precisam da salvação igualmente, tanto judeu como gentil. Tá? Então nessa carta a gente vê bem essa doutrina e essa explicação bem detalhada. Então vamos lá. A gente pode resumir a carta aos Romanos no próprio livro de Romanos. Então o que a gente vê lá? A justificação dos pecadores, a santificação dos justificados, a glorificação dos santificados, e tudo isso pela fé e pelo poder de Deus. Ou seja, eu não consigo me justificar. Eu não conseguindo me justificar, eu também não posso ser santificado em mim mesmo. E assim eu não vou ser glorificado em mim mesmo. Então, assim, eu sozinho não consigo fazer nada disso. Não consigo nem justificar o meu pecado. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, realizando boas obras, apagar o meu pecado anterior ou apagar o meu erro. Até porque a tendência é que eu erre muito mais do que pratique boas obras. Né? Ainda que eu faça boas obras, a tendência é que eu tenha muito mais erros do que boas obras. Então, assim, não existe uma. A balança nunca vai estar para o meu lado, nunca vai estar para minha autojustificação. Tá? Então, para a justificação do pecado, eu dependo da fé e eu dependo do poder de Deus. E a partir daí eu consigo ter uma santificação, eu consigo ter uma glorificação, a gente vai mostrar isso aí em mais detalhes. Então, antes da gente chegar no texto em si, essa carta foi escrita na última viagem de Paulo a Corinto. Ele encontrou com uma das irmãs lá da igreja de Roma e decidiu escrever uma carta e entregar para essa irmã, levar até a igreja. Deixa eu só ver o nome dela que me fugiu agora. Ele entregou para Fibe. Isso a gente pode ver em Romanos 16, 1 e 2. Então ele comenta, né, que ele entregou essa carta e tinha vontade de visitar a igreja. Ele comenta dessa vontade que ele tinha de visitar a igreja de Roma. E aí ele entrega essa carta para Fibe. Fibe leva lá para os romanos. E isso foi escrita possivelmente na última viagem de Paulo a Corintos. Tá? Ele menciona isso em 2 Coríntios 13, 1, quando ele menciona que. Aliás, melhor do que eu falar, alguém abre, por favor, em 2 Coríntios 13, 1 e lê para a gente o que está escrito lá. E outra pessoa abre em Atos 20, verso 1. Então, quem achar em 2 Coríntios 13, 1, pode ler para a gente, por favor. Lembra de tirar o mudo do microfone. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Vocês estão tímidos hoje? Vai. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Em Atos 20, versos 1 e 2. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província de Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província de Acaia, onde ficou 3 meses.
Então, possivelmente foi nesse período que Paulo escreveu a carta, tá? Quando ele estava ali em Acaia, na província da Macedônia, onde hoje é a Grécia. Tá? O conteúdo da carta, a gente pode dividir ele dessa forma. Eu tenho um pedaço do conteúdo que é doutrinário, que vai dos capítulos 1 a 8, um outro pedaço que é dispensacional, que vai de 9 a 11, e um que é um conteúdo mais prático, que vai dos capítulos 12 ao 16. Um detalhe é que o conteúdo dispensacional, ele é dispensacional no sentido de que ele abre um parênteses. Tá? Então, por exemplo, ele começa a explicar a doutrina, então ele começa a explicar o pecado, começa a justificação, a salvação e tudo mais. Aí ele meio que abre um parênteses para explicar como é que o povo judeu entra no meio dessa história. Onde que o judeu encaixa nessa história aí. Então ele pega a doutrina, fala sobre a justificação, fala sobre a salvação, aí ele abre um parênteses e explica sobre a lei, sobre a necessidade da lei, como é que os judeus reagiram em relação à lei, depois fala sobre Cristo, como é que os judeus receberam a Cristo. Então ele fala um pedaço aí sobre Israel, como é que Israel está inserido nesse plano de salvação, e depois ele volta para aspectos mais práticos da palavra de Deus e da doutrina da salvação. Então ele começa a falar, bom, tudo bem, estou salvo, e agora? Né? Então a ideia é o que o cristão deve fazer, ou como que o cristão deve agir uma vez salvo. Deixa eu pedir para o pessoal que está... para todo mundo botar no mudo. Está vindo ruído de fundo. Bom, então, o conteúdo doutrinário a gente pode resumir em uma frase: a justificação pela fé. Tá? Então, a doutrina é basicamente a fé é o que salva. Então a gente vai elaborar isso daqui a pouquinho, um pouco mais detalhes, tá? Mas em resumo é isso. Ninguém é salvo por obras, a gente é salvo pela fé. No caso do dispensacional, é a relação de Israel com o plano divino para a salvação, como eu comentei agora. Então onde é que entra Israel nessa história aqui? E a parte prática é exortações relativas à vida cristã. O que um cristão deve fazer de prático para poder... não para poder, desculpa, mas após ter sido salvo, o que eu faço? E agora? O que acontece? Tá? Então ele dá algumas exortações nesse sentido. A gente pode fazer um esboço do livro mais ou menos dessa forma aqui. Então no começo do livro ele fala sobre a condenação, ele fala sobre o pecado, fala sobre a condenação, e aqui ele começa a elaborar aspectos de quem pecou, como pecou, quando pecou, o gentil pecou, o judeu pecou, enfim, todos pecaram e necessitam da glória de Deus, necessitam da justificação de Deus. Em seguida, do 3:21 até o 5:21, mais ou menos, ele fala sobre a justificação, como é que isso é feito. Dos capítulos 6 até o capítulo 8, ele fala sobre a santificação, então coisas que eu preciso fazer para me santificar. A dispensação, aí sim, do 9 ao 11, ele fala sobre os judeus, né, como é que os judeus, como é que o povo de Israel entra nessa história, e ele termina com exortações do capítulo 12 ao capítulo 16. Tá? Então, um verso-chave que a gente pode pegar é esse aqui, é Romanos 1, de 16, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então esse verso aqui, se a gente fosse resumir o livro de Romanos, a carta aos Romanos, esse aqui seria um bom resumo. Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui, entre outras coisas, é que o judeu e o grego, todos precisam dessa salvação. A salvação, ele é poder de Deus, não é individual, para todo aquele que crê, então depende da fé, então seja tanto judeu como grego, e a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, ao longo de toda a história, quando ele diz no Evangelho, ele está se referindo às boas novas, e as boas novas se referem ao ministério de Cristo, basicamente, e que é preciso fé para crer. E uma vez crendo, você recebe essa justificação. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse viverá tem duplo sentido. Ele significa tanto hoje, né, eu vivendo o meu dia a dia, eu vivendo a minha vida enquanto eu ainda estou aqui na Terra, e tem o sentido de vida eterna também. O justo viverá pela fé no sentido de que, tendo fé, eu teria a vida eterna. Ou seja, eu não vou morrer, eu vou viver. A parte da condenação, o que ele está falando? Primeiro, os pagãos estão sob condenação.
Então eles receberam e rejeitaram a revelação de Deus. Aqui nesse trecho, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 20, ele vem elaborando questões de como que Deus se manifesta, como que Deus se revela. Então nesses trechos aqui a gente vê, por exemplo, que Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da criação, Deus se revela através de tudo que há. Então do capítulo 1, verso 1 até o 3:20, ele vem falando basicamente que todo homem tem acesso a conhecer a Deus. Todo homem pode conhecer a Deus, mas tendo essa revelação, a rejeita. Então, quem tem, digamos, a capacidade de ver e de entender, qualquer um que olhar para o céu, que olhar para um mato, que olhar para uma floresta, que olhar para um animal, consegue perceber que há um Deus. A gente tem historicamente que todas as culturas da Terra cultuam algum Deus. Tá? Então, aqui ele está falando de uma época em que, muito tempo atrás, você ainda tinha essa discussão de um Deus único, e aí isso surgiu justamente com o judaísmo, e versus os deuses, os muitos deuses, chamados deuses pagãos, né, que você tinha, por exemplo, o animismo, que eram deuses para cada animal, um deus para pedra, para árvore, para o céu, para o sol. Né, então o relâmpago era um deus. Você tem, por exemplo, na cultura grega, na cultura nórdica, você tinha Thor. Né, na cultura grega você tinha lá, sei lá, Odisseu, você tinha os vários deuses que representavam cada qual um elemento. Então você tinha o deus do mar, Netuno, Poseidon, você tinha o deus do céu, o deus da nuvem, o deus da plantação, o deus da colheita, o deus da saúde, o deus da alegria. Você tinha deus para todo jeito. Né? Até hoje, algumas das religiões cultuam milhares de deuses, como o hinduísmo, que eles têm literalmente milhares de deuses. Então tem deus de tudo, tem deus macaco, deus formiga, deus cobra, deus pedra, deus ar. Né? Por isso que no hinduísmo, por exemplo, os mais radicais evitam até de pisar num inseto, porque aquele inseto pode ser um deus, pode ser uma pessoa que está no seu caminho para iluminação, alguma coisa assim. Então até hoje a gente ainda tem esse tipo de situação. Ou seja, a pessoa viu a obra de Deus e não reconheceu na obra o Deus da obra, o Deus que fez aquilo tudo. Né? Eles acham que a própria obra ela em si mesma é Deus, o que gera uma consequência fúnebre, se eu posso dizer assim, até hoje. Porque hoje a gente tem um conceito aí em algumas das religiões em que eu sou Deus. Já que a pedra é Deus, a vaca é Deus, a cobra é Deus, a formiga é Deus, então eu sou Deus. Né? Então eu me basto, eu em mim mesmo me justifico, o que é uma triste mentira. Os judeus, eles também estão sob condenação, porque eles receberam a Deus, eles viram a Deus, eles testemunharam a Deus, eles receberam a lei, e tendo a lei, e tendo o testemunho dos antepassados, e tendo o testemunho dos profetas, em vez de se humilhar perante a Deus, e em vez de se humilhar perante a magnitude, a grandiosidade, a glória, a misericórdia de Deus, eles se tornaram presunçosos e cegos para o significado real da lei. Então Jesus, quando ele veio, uma das maiores brigas de Jesus com os judeus foi essa. Ele chegava para os fariseus e falava: vocês são cegos, vocês são cobras, né? Vocês são cobras peçonhentas, porque vocês praticam a lei, mas vocês não praticam o amor. Vocês praticam a lei na risca, mas vocês não entenderam para que ela serve. Vocês não entenderam que o resultado da lei, que a razão da lei é justamente a convivência, o amor, é você amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E não entendendo isso, eles se tornaram presunçosos e arrogantes como senhores da lei, portanto os únicos eleitos, o povo eleito. Então ficou aquela coisa de, eu sou o eleito, eu sou o escolhido, você não vale nada. Em vez de chegar para o gentil ou para as outras pessoas e falar: olha, há um Deus, vem aqui, vamos junto. O povo judeu se fechou e falou: é o meu Deus. E ninguém mais pode vir, ninguém mais pode entrar. Né? E aí, por fim, não há diferença entre o judeu e o gentil. Ambos estão sob o pecado. Então a gente consegue ver esses conceitos aqui nesse trecho, do capítulo 1 até o capítulo 3. Tá? Deixa eu só mudar para a Bíblia rapidinho. E eu vou pegar, cadê? Romanos 1. No verso 1 para ver se eu acho o texto aqui. Ele está aqui, ó. Porquanto que manifesta. Aqui, ó. No 1:19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim
o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Um pouco depois, ele fala da consequência de você não reconhecer a Deus, né? De você não ter essa percepção de Deus, você não entender Deus, você não reconhecer Deus. Então ele fala aqui, né, a partir do 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda. E isso tudo acontece por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, você chega nisso. Inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, e a lista vai. Inventores de males, desobedientes dos pais. É claro que essa aqui é uma lista que só existia naquela época, né? Hoje em dia está tranquilo, ninguém mais faz essas coisas, né? Hoje em dia está de boa, assim, né? Não tem mais ninguém que faz essas coisas, né? Inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Então você vê qual que é a consequência de você não reconhecer Deus. Você tendo conhecimento de Deus, você não reconhece a Deus como sendo o Senhor, né? Bom, então isso aqui ele vai mais ou menos nessa linha até o 3:20 e tem um texto clássico do 9 até o 18, aqui já no capítulo 3. Esse aqui é o capítulo 3, capítulo 3, do 9 até o 18, em que ele fala, né? Tanto, aqui ó, demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí ele começa a listar. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. Ele não está falando de outras pessoas, senão eu e você, tá? Ele está falando de todos. Não, ele está falando de um ou de outro. Então isso aqui é a consequência de quem não reconhece a Deus como sendo soberano, como sendo todo-poderoso, como sendo o Deus. E aí, portanto, ninguém será justificado. A gente vê isso no 20. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o plano do conhecimento do pecado. Então, assim, ele está basicamente elaborando uma explicação de por que eu não consigo me justificar a mim mesmo, por obras, ou por ofertas, ou por sacrifícios, ou qualquer outra coisa. Ninguém será justificado. Tá? Bom, então, como é que funciona então a justificação? Se não tem diferença, se ninguém vai ser justificado, se o pagão não está sob pecado, se o judeu está sob pecado, se todo mundo está sob pecado, do lado humano não tem nenhuma possibilidade de redenção. Eu não consigo, por mim mesmo, me redimir e me justificar para uma vida eterna ou para o céu. A libertação, ela tem que vir de Deus. E ela veio de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, porque a partir dele, por ele e porque ele quis nos buscar, é que nós temos essa libertação. É porque ele quis nos buscar, assim, não tinha nada que eu pudesse fazer que eu pudesse chegar a Deus, mas porque ele quis que eu me chegasse a ele, ele enviou o Filho, ele enviou a Jesus, e por meio de Cristo a gente tem essa justificação. Então a justificação, ela é pela fé. Aqui na carta aos Romanos, a partir do capítulo 3, verso 21 até o 5:21, ele explica essa justificação. Se a gente for resumir esse trecho inteiro, a gente pode dizer isso aqui, ó. A justificação pela fé é um ato de Deus por meio do qual os que têm fé em Cristo são declarados justos. A gente traz o conceito de justiça e de justo. Tá? Então a ideia da justificação aqui não significa que o meu pecado ele deixa de existir, mas significa que eu, pela fé, Deus não considera o meu pecado. É como se ele apagasse o meu pecado. É como ele simplesmente falasse, bom, tudo bem, você teve fé, você creu, você agiu de acordo, você teve uma vida condizente com essa tua fé, e portanto o seu pecado vai ser esquecido. Tá? Então é disso que se trata a justificação. A justificação, ela se trata de perdão. Ela trata de Deus não considerar o meu erro pela fé. Tá? A santificação, ele fala dos capítulos 6 até o capítulo 8, e aí ele explica o que é essa santificação. Então, uma vez eu pequei, mas pela fé eu fui justificado. O próximo passo é que eu comece a trabalhar na santificação. A santificação é o quê? É uma libertação da culpa e da pena. Então, uma vez tendo sido liberto do pecado, eu consigo me livrar da culpa que aquele pecado me causava. E eu consigo me livrar também da pena que aquele pecado me causaria.
Ele me liberta também do poder do pecado. Então, não só eu não tenho mais a culpa pelo pecado, eu também não tenho a punição pelo pecado, e também não tenho mais o poder do pecado na minha vida, porque eu estou morto para o pecado. Aqui tem um trecho muito interessante, deixa eu pular lá para o capítulo 6. Eu estou aqui no 3, vamos lá para o 6. Esse trecho aqui do começo do capítulo 6, ele é bem interessante, mas eu vou ler só esse pedacinho aqui, tá? O verso 6, capítulo 6, verso 6. Sabendo disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Esse pedacinho aqui também tem que grifar. Ou seja, eu tendo aceitado a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu também, junto com Ele, morri para o pecado e eu ressuscitei para uma vida em que o pecado já não é mais o meu mestre, o pecado já não me obriga mais, ele não é mais o meu Senhor. Eu estou liberto da servidão do pecado. Então eu consigo, com isso, começar uma vida em que eu vou gradativamente me santificando. Tá? E a santificação, ela não é um botão que você liga e desliga, não é um botão que você aperta e pronto, virei santo. Não, é um processo. E aí como é que funciona esse processo? Daí a pergunta, depois de liberto, e aí? Então tá, eu entendi que eu pequei, eu entendi que eu preciso de Deus para ser justificado, porque eu próprio não consigo me justificar. Aceito isso, aceito a obra redentora do Cristo, Filho de Deus, e aceito a salvação. Uma vez aceito isso, qual que é o próximo passo? O que eu faço a respeito disso? Tá? Santificação. A santificação significa que eu estou separado do pecado para Deus. Ou seja, eu saí do pecado e agora eu devo focar a minha vida em Deus. Então eu saio do pecado, vou para Deus. É disso que se trata a santificação. Tá? Então, aí no capítulo 6 ele está explicando, né, que o cristão está morto para o pecado. E aí tem a representatividade do batismo também. Eu já tratei disso em outras aulas, mas em resumo o batismo tem essa simbologia, que eu morri para o pecado, essa é a hora que eu desço nas águas, e quando eu volto, eu estou ressuscitado junto com Cristo para uma vida que deve ser dedicada a Deus e é uma vida de santificação. Tá? Como eu disse, santificação ele é um processo, não é um botão que você aperta. Não é que você foi batizado e plim, está santo. Não, ninguém é santo quando sai da água. O santo começa aí, a santificação começa aí. Você deve começar gradativamente, ou em algumas situações você tem uma conversão, não uma conversão, mas assim, uma mudança imediata e instantânea, mas geralmente é gradativa. Então eu vou abandonando cada vez mais o meu pecado e cada vez mais eu vou agindo conforme o que é esperado pelos padrões de Deus. O cristão, no capítulo 7, o cristão ele é liberto da lei como meio de santificação. Então aqui ele fala, bom, tudo bem, eu aceitei pela fé e portanto eu não tenho mais essa dependência da lei. A lei ela é boa, mas o homem, e quando eu digo homem, entenda a humanidade, ela não tem capacidade em si própria de cumprir integralmente a lei. E sendo assim, ninguém consegue ser justificado pela lei. Então, se eu cumprir cada um dos itens da lei, é impossível que alguém faça isso. Mas, enfim, vamos supor que alguém cumpra cada um dos itens da lei, esse seria justificado. O único que conseguiu fazer isso foi Jesus. Ele foi o único que cumpriu integralmente a lei, e tendo cumprido integralmente a lei, ele nos liberta da lei. Então não tem mais aquele peso da lei. A lei ela serve para mostrar para mim o que é o pecado. Então ela serve para mostrar para mim as coisas que eu não devo fazer, o que eu devo evitar, o que eu devo fazer de outro jeito. Enfim, a utilidade da lei é apontar o pecado. Então ela aponta para baixo, ela não aponta para cima. Tá? A graça aponta para Deus. Então, o comentário aqui, né? A lei é boa, mas a natureza pecaminosa do homem o impede de cumpri-la integralmente. Então, ainda que a lei seja boa, eu não consigo cumprir 100%. É por isso que eu dependo de Deus, é por isso que eu preciso da obra redentora de Cristo. E aí a gente vê que a justiça que a lei requer, ela é produzida em nós por meio do Espírito Santo. Então eu preciso dessa justiça para ser justificado. Isso é o Espírito Santo que nos ajuda. Como? Ele depõe o pecado, ou seja, ele derruba o pecado, ele produz em nós os frutos da justiça pelos dons. A gente já estudou isso, tem até uma aula aqui que está gravada, inclusive quem quiser dar uma olhada depois tem, eu vou ver se eu deixo o link aí.
Mas a gente já falou sobre os frutos do Espírito e os dons do Espírito, né? Os frutos e os dons são coisas diferentes, mas são complementares. Então, por meio do Espírito Santo, a gente produz os frutos pelos dons. E ele nos auxilia também na oração. Então, a palavra ensina, né, que o Espírito ele nos ajuda a orar. E ele também dá testemunho, sem um acento a mais ali, desculpa. Ele dá testemunho da nossa filiação. Então ele também testemunha a nosso respeito, dizendo, olha, esse aqui é filho de Deus, esse aqui é meu filho. No caso da dispensação, como eu disse, ele meio que abre um parênteses aqui na carta e ele começa a explicar qual que é a posição de Israel nessa história toda. Então, do capítulo 9 até o capítulo 11, ele mostra, né, que Israel, tendo recebido a lei, tendo recebido a Deus, rejeitou. E rejeitou não só a lei, mas rejeitou a Cristo também. Entretanto, não todos. É só lembrar que todos os apóstolos eram judeus, todos os primeiros cristãos eram judeus, as primeiras igrejas eram todas judias, ou vieram lá do povo de Israel, né? As primeiras igrejas fundadas fora do território de Israel elas começavam geralmente nas sinagogas, ou seja, também dentro do povo judeu, e aí elas se espalhavam para os gentios. Então, assim, não são todos os judeus que rejeitaram a Cristo. Muitos rejeitaram, a gente pode dizer hoje que a maioria rejeitou, mas ainda existe muito judeu cristão. Hoje até tem uma religião chamada judaísmo messiânico. O messiânico, basicamente, ele crê em Cristo como sendo o Messias. E outros cristãos, assim, nas nossas igrejas, em todas as igrejas, você vê gente que vem de uma tradição, de uma família judaica, mas que é cristã, né? Dentro da igreja da IEP tem, dentro de qualquer igreja você tem judeus que são cristãos e que não seguem a tradição judaica, mas seguem o cristianismo. Então Israel, como povo, rejeitou a Cristo, mas não todos. Tem um remanescente fiel. A gente vai estudar o remanescente fiel no livro de Apocalipse, mas existe esse remanescente, existe esse conjunto de gente de Israel que aceitou a Cristo. Do 9:30 até o 10:21, ele meio que explica que a rejeição de Israel é por sua própria culpa. Então, Israel rejeitou as primícias. Ele era o povo das primícias, ele era o povo escolhido, e mesmo assim ele não quis. Ele não quis aceitar as bênçãos que ele teria direito, ele simplesmente rejeitou, rejeitando a própria lei e depois rejeitando a Cristo, né? Acusando e depois matando a Cristo. No capítulo 11 ele explica, né? E aí sim ele traz meio que de volta, porque ele fala, a rejeição de Israel não é total nem é final. Então ainda que tenha havido essa rejeição, uma vez completo o número de gentios na igreja, Deus vai enviar o Redentor. E o Redentor ele vem para todos, ele vem para Israel, vem para os judeus, mas vem também para os gentios. Tá? Então, as promessas de Deus quanto ao povo de Israel ainda serão cumpridas, mesmo tendo gente que tenha rejeitado. Os remanescentes serão os novos, digamos, os novos representantes, os novos. É neles que vai se cumprir, que vão se cumprir as promessas de Deus, e as promessas de Deus elas nunca falham. Tá? Então, o povo de Israel será abençoado por meio dos remanescentes. E dos gentios, e a igreja vai ser uma coisa só, você não vai ter mais essa distinção de judeu e gentil, né? É uma coisa só. A exortação no final da carta vem dos capítulos 12 ao capítulo 16, e aí a exortação, ela basicamente é devido à justificação, né? À santificação e à esperança da glória vindoura. Então, por causa dessas coisas, o cristão deve fazer o quê? Aí vem. Primeira coisa, consagrar-se a Deus. Amar e servir ao próximo. E andar em sabedoria e santidade. Então, são coisas que está aqui nesse trecho, né, o finalzinho do capítulo, ele fala de um monte de coisa que você deve fazer, ou que você não deve fazer, enfim. Ele vai elaborando várias questões ali de como que o cristão deve agir, como que o cristão deve ser. Então, tudo bem, eu entendi o pecado, entendi a justificação, aceitei a Cristo, fui santificado, fui justificado e comecei a trabalhar nessa santificação. Como é que deve funcionar essa santificação? Está aqui no finalzinho da carta aos Romanos. Então ele fala, por exemplo, na igreja, o que eu preciso fazer? Eu preciso me consagrar a Deus, eu preciso servir. Então não adianta nada eu ir todo domingo na igreja, sentar no banco e ficar vendo lá o pessoal tocando, vejo o pastor pregar, levanto e vou embora. Aí domingo que vem eu sento no banco, vejo o pessoal tocando, vejo o pastor pregar, vou embora. No outro domingo eu sento no banco, vejo o pessoal tocar, vejo o pastor pregando, vou embora. Não adianta nada.
Você está aprendendo, mas você não está usando. Então, você ser cristão é você servir a Deus. Tá? Então, quando você está na igreja, a igreja, ela não é uma escola que você senta, aprende e vai embora. Não, você tem que servir. E quando eu digo você tem que servir, é assim, a gente já fez um estudo sobre os dons, mas você tem que saber qual é o seu dom. Se você não sabe, então tem várias formas de você descobrir qual é o seu dom, tem até exercícios que você pode fazer, né? Tem até um treinamento que a gente faz que para você identificar qual é o seu dom, e uma vez sabendo qual é o meu dom, usar o meu dom a serviço da igreja, a serviço dos cristãos e a serviço do não cristão também. Tá? Então não é só eu chegar todo domingo, ouvir o culto e ir embora. O cristão deve se consagrar a Deus, se purificando, se livrando do pecado, abandonando aquelas coisas que não são condizentes, né, com a palavra, abandonando vício, abandonando hábitos desagradáveis, abandonando coisas que, enfim, que não estão, né, dentro do plano de Deus para a salvação. Você deve se consagrar dessa forma. Uma vez, nesse processo, não é esperar consagrar para servir, não, é no processo já servir. Então, quem tocar, toca. Quem souber ensinar, ensina. Quem souber orar, ora. Né? A igreja tem grupo de oração, tem grupo de intercessores, tem grupo de louvor, tem lá o pastoreio, tem a escola bíblica, enfim. Quem tiver dom de profecia, profetiza, enfim. A ideia é que você sirva. Né? Quem tem dom como é que chama? De evangelismo, evangeliza, sai em missões, dentro de casa, fora de casa, dentro de São Paulo, né? Na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então, servir, isso é parte da obrigação do cristão. E servir em amor. Então, o amor também é uma obrigação do cristão, não só na igreja, mas em todo lugar, onde você estiver, em toda situação, você deve pensar com amor, agir com amor, tentar, na medida do possível, se livrar da raiva, se livrar do ódio, se livrar daquela reação intempestiva, né? Alguém pisa no teu pé, que nem tem lá no, acho que está em Gênesis, né? Que eu matei um homem porque pisou no meu pé. Não sei quem falou isso aí, mas era assim, antes de Noé era assim. Ele pisou no meu pé, eu matei ele. Então, assim, a gente não deve matar quem pisa no teu pé. A gente deve tratar com amor. Né? Aquele que pisou no teu calo, é esse que a gente deve amar e reagir com amor e tratar com amor. Tá? O meu próximo, amar ao meu próximo significa isso, significa agir com amor. O amor não é só um sentimento, ele é ação. Eu já falei isso 1000 vezes aqui nas aulas. Na sociedade, obediência às autoridades. A gente deve obediência às autoridades. Você pode gostar, pode não gostar, mas toda autoridade foi instituída por Deus e tem lá o motivo de estar lá. Né? Posso gostar, posso não gostar, mas a minha obrigação, se eu gosto, é orar por ela. A minha obrigação, se eu não gosto, é orar por ela. A gente deve sempre orar para que o nosso povo, e quando eu digo povo, eu digo em todas as esferas, tanto na prefeitura, no estado, no país, no mundo, que nós tenhamos pessoas que servem a Deus, que entendem a Deus. Né? E a gente deve obediência às autoridades, isso inclui pagamento de impostos e tudo mais. Né? Então, isso na sociedade também é um dever cristão. A gente não pode se rebelar contra a autoridade, também é um dever cristão você obedecer, obviamente, desde que a autoridade esteja agindo dentro dos limites do evangelho, dentro dos limites do reino. Então, se a autoridade te obriga a fazer alguma coisa que esteja contra aos princípios cristãos, isso você deve rejeitar. Né? Mas se, por exemplo, sei lá, a lei de trânsito, eu devo cumprir a lei de trânsito. Eu não posso ultrapassar o limite só porque eu sou cristão, o meu Deus é rei e eu vou passar o limite porque eu quero, porque eu não respondo para esse governador que botou esse limite. Não, não é assim que funciona. Tá? Então, as leis civis, as leis criminais, as leis de trânsito, enfim, todo conjunto de leis foram criados por um propósito e a gente deve obedecer essa lei. E se você não gostar dela, enfim, entrar nos caminhos legais para que elas sejam mudadas, para que a gente possa ter uma lei que seja condizente aos princípios cristãos também. Tá? E com os membros mais fracos, Paulo faz um alerta: tenha paciência. Então, paciência ao ensinar, paciência ao ouvir, paciência ao lidar com aqueles que são os membros mais fracos da nossa igreja e da sociedade. A gente deve sempre ter paciência e não agir com intemperança, com violência. Tá? Bom, e aí aqui eu apresento um resumo geral dos capítulos. A gente pode ver aqui no capítulo 1, ele falando sobre a culpa dos pagãos, em que todos pecaram e carecem da glória de Deus, a culpa dos judeus, que tiveram a lei, tiveram a revelação e mesmo assim rejeitaram. No capítulo 3 ele fala
sobre a condenação universal. Aí entra aquela questão, né, de que todos pecaram, que ninguém, não há justo nenhum sequer. No 4 ele fala sobre a justificação, e essa sendo pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. A gente vê isso no capítulo 4. No capítulo 5, quais são os resultados da justificação? Então, quais são as consequências, uma vez sendo justificados, qual que é a consequência disso para a minha vida e também o que eu posso fazer a respeito. Né? Então ele fala sobre, no capítulo 6, sobre a libertação. Isso aqui é um resumão muito resumido, tá? Mas só para a gente ter uma noção de onde estão as coisas. Se amanhã você falar, e onde é que estava mesmo aquilo lá? Está aqui, ó, a libertação do pecado, no capítulo 6, e da lei no 7. Deixa eu só fazer um comentário sobre o capítulo 7. Do 6 eu já falei rapidamente. Ai, por que não está descendo? Aqui no 7. Oh, não está descendo. Agora foi de uma vez. Tá de brincadeira. Meu mouse está me trollando. Capítulo 7. Tá aqui. Então no 7, ele explica, né, a questão da lei. Então, o que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então, aqui no capítulo 7, ele fala de que forma eu sou liberto da lei. Então, não é que eu sou liberto no sentido de que eu não devo cumprir a lei, mas que a lei de Deus revelada por meio de Moisés, ela já foi cumprida, ela já foi completamente executada por meio de Cristo, e Cristo ele próprio disse que ele não veio para cancelar a lei, ele veio para cumprir. E o princípio da lei, e essa é a importância que eu queria deixar bem ressaltada, é o seguinte: a lei, ela me mostra qual é o pecado, né? Ela me mostra onde estão as coisas que eu devo evitar, onde estão as coisas que eu não devo fazer. Mas eu estou liberto da lei no sentido de que eu tendo fé em Cristo, eu consequentemente vou me santificar e consequentemente eu vou cumprir a lei. E essa é a ideia da libertação da lei. Não é que eu abandono ela, mas que eu cumpro ela durante meu processo de santificação. A função da lei é mostrar o amor, a misericórdia, é mostrar, por exemplo, como que eu devo agir com o meu próximo com justiça, com honra, com dignidade. Essa é a propósito da lei. É para isso que ela serve. Então eu não estou liberto da lei no sentido de que eu não devo cumprir, mas que eu tendo aceitado a Cristo e eu tendo participado desse processo de santificação e tendo sido glorificado, eu vou estar cumprindo a lei. Eu estou liberto da condenação, né, tendo aceito pela fé a redenção de Cristo, isso me liberta da condenação. No 9, 10 e 11, a reeleição e a rejeição de Israel, e depois a restauração vindoura, a restauração ocorrendo por meio dos remanescentes. Então a restauração de Israel, eu entendo que ela não é integral para todo o povo israelense, mas ela vem para aqueles que permaneceram fiéis à palavra e permaneceram fiéis a Cristo, entenderam a Cristo, né, e aceitaram a Cristo. Esse rejeição. Faltou um cedilha aqui. Rejeição. Pronto. E aí a consequente restauração de Israel. Isso aqui está previsto também, são profecias em que Israel será restaurado como reino de Deus, e aí todos farão parte desse reino. Tá? No 12 ele fala sobre a consagração. Aí do 13 em diante, deveres com o Estado, com os irmãos mais fracos. No 15 e no 16, basicamente ele faz um resumo da obra, fala que ele gostaria de visitar Roma, mas que por enquanto não pôde e tal, a gente já conhece a história, ele acabou não indo para Roma, ou melhor, ele foi, mas ele chegou como prisioneiro, não como visitante. Ele foi para Israel, ele foi feito prisioneiro e levado até Roma, e em Roma ele ficou perante os reis. Tá? Por último, ele termina com as saudações e encerra a carta aos Romanos. Então, isso aqui, pessoal, é como é que eu posso dizer? É uma visão geral sobre a carta. Mas antes de terminar a aula de hoje, eu queria que vocês comentassem qual que é o ponto que você mais gosta, qual que é a característica mais interessante da carta, qual que é o texto que te marca mais nessa carta aos Romanos. Lembra de tirar o mudo e comenta assim. Todo mundo tem algum texto preferido aqui. Eu quando estava fazendo o estudo hoje à tarde, eu até perguntei para a Paula, né? Qual que é o texto que mais te marca assim na carta aos Romanos? Qual que você lembra mais? Então, eu queria que vocês comentassem isso aqui antes de a gente terminar a aula.
Paula, está por aí? Eu tô, mas eu tenho certeza que alguma outra pessoa vai falar exatamente o mesmo trecho que eu gosto. Tenho certeza. Não, mas fala também. Qual que você É comentou? Romanos 8, 32. Vamos lá, Romanos 8, 32. O que é o Romanos 8, 32? 8, 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, esse aqui é um texto que realmente... Você está no mudo. Não, mas aí se dá a sequência que fala que nada pode nos separar do amor de Deus, aí dá a sequência aqui. Ah, tá bom. Que, assim, ó, Aqui 38. embaixo, no Porque eu estou bem 38. certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Essa passagem é incrível, Nem maravilhosa. principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse trecho aqui, ele é uma característica da pessoa que já aceitou, né? Então, se você já reconheceu a Cristo como seu Senhor, se você reconheceu a Deus como soberano, essa é uma consequência. Nada me separará do amor de Deus. Legal, esse texto é muito bom. Quem mais quer comentar? Romanos 12, 2. Vamos ver, deixa eu abrir aqui. Romanos 12, 2. O que diz lá? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu ia falar esse versículo também. Você já falou de cabeça já, né? Não estava nem lendo. Não, tô lendo aqui. Ah, leu aí. Tá bom. Não, mas eu ia falar esse versículo também. Esse versículo aqui ele é muito legal porque ele tem alguns conceitos que são fundamentais, né? Se a gente fizer uma leitura simples, ele obviamente dá para compreender, mas a gente pode tirar várias coisas daqui, né? Então, por exemplo, não vos conformeis com este século. Aí não está falando daquele século especificamente, do século I depois de Cristo. Ele está falando do século como a humanidade, como a minha vida hoje, que eu não devo me conformar com a forma como a vida é, mas eu devo me transformar pela renovação da mente. Isso aqui é santificação. A transformação pela renovação da mente é exatamente o tema principal da santificação. E por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a consequência da santificação é a boa, é nós experimentarmos hoje, neste século, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho a esperança da vida futura, da vida no céu, da vida no paraíso, eu tenho também aqui, neste século, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito legal, texto muito bom. Mais algum? Esse é o melhor de todos. É o que eu mais gosto. Esse do 12.2? É, esse para mim é o fundamental, porque é a base de tudo. Ser transformado cada dia. Estou procurando um que eu tinha separado, mas está tudo grifado, agora está difícil de achar. Bom, eu recomendo, para quem já não fez isso, recomendo a leitura da Carta aos Romanos, e se quem já fez, eu recomendo também a leitura novamente da Carta aos Romanos, eu acho que é uma carta muito, muito legal, e ela ajuda a gente também a dialogar com o não cristão, ela ajuda a gente a dialogar com o judeu, ela ajuda a gente a dialogar com outras religiões, porque aqui você vê toda a filosofia, toda a lógica da obra, não só da obra, mas do plano de Deus. Então a gente vê na carta aos Romanos a explicação sobre o pecado, por que eu preciso da justificação, como é que funciona a justificação, né? Não é por obras, mas é por fé. Depois disso, o que eu devo fazer? A santificação, e depois disso, aulas práticas, né? Coisas práticas do que o cristão deve fazer ou como que ele deve agir no dia a dia. Então, recomendo fortemente a leitura. E antes de a gente encerrar, alguém quer fazer algum outro comentário adicional? A gente já está quase no horário também, mas ainda tem um minutinho. Bom,
Então, vamos encerrar por Renato. hoje. Oi, diga. Renato, voltando só também ao teu versículo que você comentou no começo, no Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso daí também é um versículo muito gostoso, muito bonito, né? Dentre esses que a gente comentou, que você já tinha comentado, ele é um versículo chave também, bem interessante esse. E o versículo que a gente tinha, que eu comentei aqui no começo, deixa eu chegar nele de novo aqui. Aqui. Não, mais para baixo um pouquinho. Aqui, achei. O 1:16 e 17, né? Pois não me envergonho do evangelho. Esse aí, né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. 1:16 e 17. Então, um pouquinho depois desse aí. Então tá, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Eu queria pedir para alguém orar. Cadê? Aqui. Eu não estou vendo a cara de todo mundo. Quem está por aqui? Quem que pode orar para a gente? Dá um tchauzinho aqui só para a gente ver. Vocês estão tímidos. Pastor, ora? Vamos orar. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem proporcionado momentos de inspiração na tua palavra, e ela tem sido realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos sido guiados e dirigidos pelo teu Espírito Santo. E te louvamos, Deus, porque os mistérios que estão na tua palavra são revelados quando nós buscamos de todo o coração. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, ó Deus, o Renato, que o Senhor continue abençoando e capacitando o teu servo para que ele possa ministrar e ter a revelação do teu Espírito, Pai, em tudo quanto ele falar e aprender também, para que todos nós cresçamos, Deus, em conhecimento. Quero te agradecer por cada vida aqui e peço que essa palavra continue frutificando nos nossos corações e todos aqueles que vierem a ouvir essa palavra também sejam abençoados e tenham a mesma alegria de conhecer que nós, Deus, um dia precisávamos do teu socorro. E o Senhor veio, nos alcançou, nos justificou e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Continua fazendo essa obra, Pai, de transformação na nossa vida, purificando-nos e ajudando-nos a nos santificar, para que em nós o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Vão em paz. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau. Paz. Tchau, tchau. Fica com Deus.